O chaveamento, ontem então o Cruzeiro eliminou o Lanús, lá na Argentina, 1-0, e está na final com uma boa atuação do Cássio, fez boas defesas, e está na final da Sul-Americana, o Cruzeiro. E o Atlético está na final da Libertadores, né? 2 times mineiros. Foi a primeira vitória do técnico Fernando Diniz. A gente vai falar desse jogo, mas a gente vai começar a falar agora mesmo, é do jogo desta noite, jogo importantíssimo, 9h30 em Buenos Aires, Racing e Corinthians. 2-2 o jogo de ida em Itaquera. Vamos aos campinhos aí, Michelete, por favor. O que é a primeira chamada do jogo? O que é a chamada do jogo? O Corinthians postou, dia de Corinthians. Pré-jogo, tá? O que é isso aí? 19h50, isso aí na Corinthians TV, para quem quiser acompanhar na Corinthians TV. O jogo dificílimo, Quesada. Vamos ver as escalações. Eu vou dizer uma coisa, dos estrangeiros, dos times estrangeiros que jogaram as semifinais, eu achei que o Racing foi o que jogou melhor. Melhor que o River, melhor que o Lanús, melhor do que o Peñarol e fez um bom jogo com o Corinthians em Itaquera. Bom mesmo, tem jogadores habilidosos. Vamos lá, Arias, que joga no Fluminense, mas enfim, quando ele não tem jogo no Fluminense, ele joga no gol. De Cesare, o Santiago Sousa e Garcia Basso. Martirena, Nardoni, Almendra e Gabriel Rojas ali naquela linha de 4. O Quinteiro um pouquinho mais à frente. Salas e Adrian Martinez, o time do Racing, que está pagando nas odds da Betano hoje 2,02 contra 4,15 do Corinthians. 3,45 o empate. Um empate que leva essa partida aos pênaltis, nessa decisão aos pênaltis. Vamos ver o Corinthians como é que vai para campo hoje. Corintiano que confia, é só jogar no Corinthians aí vai fazer um bom dinheiro. Sim. O que tá atrás de mim? Olha o que tá atrás de mim. Mas você tem que abrir tem que abrir a tela aqui, ó. Olha ali, ó. Olha que maldade, que sabe? Juro que não fui eu que fiz. Eu não acho isso legal. Eu não acho legal também, gente. Eu não acho legal. Então, mas Porque aqui é Corinthians! Eu até imagino quem tenha feito isso. Ele tá muito animadinho hoje. Ele tá preocupado com segunda-feira, porque segunda-feira... Ele falou pra mim que tá preocupado. Tá preocupado mesmo, porque o Corinthians vai eu achei que era brincadeira, mas ele tá preocupado as chances mesmo, de título do Palmeiras. Vamos lá, bota a escalação do Corinthians aqui, vamos lá. Hugo Souza, Fagner, Ramalho, Félix Torres, que jogou bem no último jogo, né? Porque, incrivelmente. O Kaká tá fora, tá? Kaká tá fora. Falhou, inclusive, no primeiro gol do Racing lá na Arena Corinthians. E Bidu, pela lateral esquerda. Aí o meio-campo que você gosta muito, com Martinez, Por Deus. Charles, Por Deus. Carrídio Meu Deus. E Garro. E lá na frente, Romero e Yuri Alberto. Ou o Memphis. Ou o Thales, A tendência é que o Memphis, como a gente falou ontem, né, fique no banco de reservas. E aí, eu gosto muito do Thales. Eu acho que o Thales tá fazendo um papel muito legal, aberto pela ponta. Ele encara adversário, vai pra cima. Agora, a gente não pode descartar nunca o Romero, né? O Romero é um cara que nunca treme em jogo grande. Hoje é um jogo grande. De repente podia tirar o Charles e colocar o Romero no time, mas aí a gente tá pedindo algo que é muito arrojado pro técnico. Mas ele não é ofensivo, ele falou no último jogo que ele era ofensivo. Não é. Aí daqui a pouco ele tira um meia, bota um atacante lá, fica um buraco. Agora, também. se o Fagner e o Bidu fizerem o papel defensivo e o Martinez não cometer as lambanças que ele comete, para liberar Carrídio, Charles e Garro, essa bola vai chegar com muita qualidade lá na frente. Agora, o Corinthians precisa, mais do que nunca, ter vibração, que é o que o time... Até estava comentando com o Luiz hoje no café. Quando o Corinthians começou a se organizar um pouco mais no jogo, porque o Corinthians deu uma melhorada, tá? Quando ele desistiu da ideia dos 3 zagueiros e 3 volantes, o Corinthians começou a dar uma melhorada. Mas perdeu aquilo que tinha antes, que era a vibração. Não sei, o time perdeu a vibração. Contra o Flamengo foram 2 jogos sem vibração. Esse jogo com o Racing também, né? Foi no contra o Internacional tempo, tomando gol no final. Então, eu acho que passa muito, o Flavinho. Isso que você tá dizendo, acho que passa muito pelo Garro e o Romero, que foram muito mal nos últimos 5 jogos, assim. Baixou muito o ritmo deles, talvez, no caso do Garro, principalmente, que joga quase todos os jogos, o cansaço, o calendário, mas estava muito abaixo de rotação mesmo, comparado ao início de semestre. O Garro ficou manjado, né, gente? Também. E todo mundo estuda o Corinthians sabe o seguinte, olha, se colocar um na marcação e outro para dar porrada, é o que tem feito. Aí o técnico tem que criar uma forma... Que é o Carrídio. Da bola... Sim, então, mas aí você coloca o Carrídio numa situação... Porque assim, gente, o Carrídio, ele é um meia ponta, entendeu? Ele não é um cara de ficar voltando toda hora na marcação.
E nesse esquema, ele precisa ajudar na marcação. Ele também não é o Cubidias, né? Vai jogar lá e vai ser o artilheiro e vai... Não, ele precisa ajudar na marcação também. E fisicamente, ele não está tão preparado assim para fazer essa função. Esses caras que chegaram na metade do ano estão com esse problema. Você viu o Coronado. O Coronado chegou em janeiro, ele só começou a desenvolver depois de 6 meses, quando ele entrou bem fisicamente. Então, é um processo todo que a gente tem que entender. Mas olha, hoje eu confio que o Corinthians vai se classificar. O Corinthians não perde o jogo lá hoje. Isso não quer dizer que ele vai vencer, tá? Isso quer dizer o quê? Que se for para os pênaltis... Tem o Hugo Souza. Hugo Souza aí para salvar o Corinthians mais uma vez. Mas você acha que o Corinthians entra retrancado, aquela coisa de ficar jogando atrás, como foi o Peñarol contra o Botafogo no primeiro tempo, lá no jogo do Rio, ou, sei lá, o próprio Atlético Mineiro, que ficou só esperando o River Plate nesse jogo de volta e tal. O que você acha? Como é que vai jogar o Corinthians hoje? Eu acho que o Racing não vai dar oportunidade pro Corinthians. Não é questão, eu acho que não vai ser nem questão de postura do Corinthians. Eu acho que vai ser mais ou menos o que aconteceu com Atlético Mineiro e com o Botafogo. Botafogo ontem, né? O Botafogo ontem. O Botafogo não jogou daquele jeito que ele quis. Ele jogou daquele jeito porque o Peñarol não deixou ele jogar de outro jeito. O Atlético ficou atrás, todinho atrás, por uma bola, não foi porque ele quis. Aquilo não foi tática do Milito. Até porque se sai um gol, pô, o estádio inflama do River Plate. Só que o River Plate e o Peñarol não deixaram Atlético e Botafogo jogarem. Marcação, pressão, o tempo inteiro, em todas as partes do campo. Aliás, ambos, se tivessem feito isso nos jogos de ida também, ou pelo menos algo parecido, não tomavam as duas pancadas que tomaram, né? Então eu acho que hoje o Racing não vai deixar o Corinthians jogar. Acho. Não sei se vai acontecer isso de noite, hoje à noite. Eu acho que eles não vão deixar o Corinthians jogar. Vão sufocar o tempo inteiro. E vai ser difícil pro Corinthians ganhar. Se o Corinthians estiver inspirado, vai conseguir se defender, como o Atlético se defendeu. Embora o River Plate tivesse sufocado o Atlético, ele não criou nada de importante. Embora o Hugo Souza tenha... O Hugo não. O Everson tenha sido eleito... Aliás, o Everson, se fosse loiro de olhos azuis, ele seria o goleiro titular da seleção brasileira. Mas ele não é. Ele pegou todas as bolas, né? Foi excelente na participação dele, nas 2 ou 3... minto. Em 2 ou 3 participações, se tanto. Não mais do que isso. O River Plate não teve muita chance. O Atlético ainda colocou uma bola na trave. Mas o Atlético não conseguiu jogar. Não conseguiu. O Botafogo ontem não conseguiu jogar. Eu esperava um pouco mais o Botafogo ontem. Eu acho que esse cenário vai se repetir hoje. É a chance porque se ficar naquelas... Deixar o Corinthians jogar com os jogadores que o Corinthians tem, se o Memphis puder jogar. O Yuri Alberto tá fora, né? Não, joga. Tá lá? Os caras viram o Corinthians jogar. Se bem que eles chegaram aqui... Senhor, o duro do Corinthians é que o Corinthians não tem a vantagem que o Botafogo e o Atlético criaram. Então, eu não... realmente... Talvez tenha de jogar. Não, ele vai ter que jogar. Ele tem que jogar, mas ele vai ter que jogar. Porque é o seguinte... No início vai ser aquela pressão do Racing, né? Imagino eu, aquela pressão, torcida, ele cilindro lotado, tal. O Racing faz um gol. Aí o Corinthians vai ter que mudar a forma dele de jogar. Ele vai ter que ir pra cima, porque perdendo por 1-0, não dá pra ele ficar na defensiva, né? Entendeu? Agora, pode ser aquele jogo arrastado também, né? Corinthians marcando e tentando o jogo. Quem é que apita? Quem que apita esse jogo? Eu vou ver aqui. Vamos dar uma olhadinha aí? Então, eu acho que é isso daí. Agora... Eu acho que é vibração. Você tem que ter vibração. Ele tem que entender o tamanho do jogo hoje. Entendeu? Ele não tem tido... Nos últimos jogos, ele não tem tido... O jogo contra o Cuiabá foi um jogo de razoável para baixo. Né, ô, Luiz? A gente viu o jogo. Felipe Gonzalez, do Chile. Eu acho que o Corinthians é zebra pro jogo de hoje, assim. Se fosse botar na Betano, acho que a gente vai fazer os palpites aí. Eu acho que o Corinthians não ganha o jogo, porque tem o derby segunda-feira, né? Eu tava falando mais cedo com um jornalista argentino, me procurou para perguntar do Corinthians. Ele, como assim? O Memphis não vai jogar? Eu falei, o Corinthians ele tem outras prioridades, né? Sair da luta, sair do rebaixamento é a prioridade do time. O Memphis está desgastado fisicamente e tudo mais. Então é por isso que talvez ele não seja titular hoje. E tem um clássico contra o Palmeiras segunda-feira, um jogo muito importante. Então, assim, por mais que também seja crucial para o 2025 do Corinthians esse jogo de hoje, você está jogando contra um time tradicional, uma torcida que apoia, um bom time, tem bons jogadores do lado do Racing. O Corinthians perdeu a chance de abrir a vantagem aqui. Eu acho que vai ser difícil o jogo hoje, bem difícil.